Olá, tudo bem? Bem-vindos de volta. Estamos aqui falando sobre os elementos ou requisitos dos atos administrativos e agora a gente vai falar sobre o elemento ou requisito motivo, tá? Então aqui o motivo é um elemento ou requisito do ato administrativo muito importante. Que o motivo é o pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento ao ato administrativo. Veja, o objeto ou conteúdo, é o que é o ato propriamente dito. O motivo é o pressuposto, ou seja, o porquê daquele ato existir. Então, a gente estava falando lá no exemplo anterior sobre o objeto ou conteúdo, falamos sobre o objeto ou conteúdo quando há uma punição para um servidor público e o superior hierárquico tem a possibilidade de puni-lo ou com multa ou com suspensão. Esse é o objeto ou conteúdo. Mas a escolha dele, ou por multa ou por suspensão, essa escolha ela precisa de um motivo, ela precisa de um pressuposto de fato e de direito que sirva de fundamento para esse ato administrativo. O pressuposto de direito seria a própria lei que dá a faculdade ao agente competente a escolher entre uma ou outra punição. E o pressuposto de fato seria, por exemplo, dizer que vai escolher por multa porque aquele servidor ele é essencial para aquela atividade administrativa, então a sua suspensão vai ser um prejuízo maior para a continuidade do serviço público, por exemplo, tá? Então, esse é um exemplo aqui de um pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento para um ato administrativo. Então, o motivo é muito importante. O motivo também há a possibilidade de discricionariedade ou vinculação, pelo exemplo aqui que a gente acabou de dar, né? Sempre lembrando que tanto a discricionariedade como a vinculação, a lei é quem vai permitir ou a discricionariedade ou a própria vinculação. O motivo, então, são circunstâncias de fato por meio do qual é deflagrada a manifestação de vontade da administração. Então, a manifestação de vontade da administração, ela vai ocorrer, né, a partir dessas circunstâncias, a partir desse motivo, a partir dessa situação, né, que a administração pública vai explicar no seu motivo. Isso é um motivo. A motivação é a justificativa do pronunciamento tomado. Exprime o modo expresso e textual todas as situações de fato que levaram o agente à manifestação de vontade. Ou seja, o motivo é a circunstância. O motivo. Então, por qual motivo o agente público decidiu, então, aplicar a multa e não a suspensão? Pelo fato de que a administração sofreria prejuízo, né, na continuidade do serviço público se aquele servidor fosse suspenso alguns dias. E qual é a motivação? A motivação é a justificativa que ele vai dar no próprio ato administrativo, ele vai motivar esse ato administrativo, vai escrever mesmo, né, nesse ato administrativo, vai justificar nesse ato administrativo que vai aplicar a multa em decorrência da necessidade de continuidade do serviço público e tudo mais. Então, a motivação é a expressão desse motivo. O motivo é a circunstância, de fato. E a motivação é como ele vai mostrar no ato administrativo a relevância desse motivo, tá certo? E aí a gente vai ter o que os autores convencionaram chamar de teoria dos motivos determinantes, que é a situação em que o motivo do ato administrativo, ele pode ter certa discricionariedade se a lei assim permitir. Mas, se o motivo é expresso no ato administrativo, aquele motivo está vinculado ao ato administrativo. Isso é o que chama a teoria dos motivos determinantes. Então, vamos a um exemplo. O indivíduo, ele tem um cargo administrativo, ele tem uma função administrativa, um cargo administrativo demissível ad nutum, ou seja, um cargo em comissão. E esse indivíduo, então, ele é demitido do serviço público. Ele não tem estabilidade, porque é um cargo em comissão, mas essa demissão, ela não precisa de uma motivação, ela não precisa de um motivo para ocorrer, simplesmente pelo fato de que é uma função de confiança. Então, se o superior hierárquico entender que não mais necessita dos trabalhos daquele indivíduo, ele pode demiti-lo a bem do serviço público, tranquilamente. Agora, se ele, por exemplo, determina um motivo para esta demissão e coloca, por exemplo, que o motivo foi inassiduidade do servidor, e o servidor
prova que essa inassiduidade não existiu, ou seja, inassiduidade é um critério objetivo, né? Ou você é assíduo ou você não é. É muito simples averiguar isso, né? Se você falta constantemente, você não tem assiduidade. Se você nunca falta, você tem assiduidade. Então, se ele consegue provar essa sua assiduidade, ele consegue provar que aquele motivo foi falso. E o motivo sendo falso, não verdadeiro, ele anula o ato administrativo. Isso é a teoria dos motivos determinantes. Então, o motivo, ele é importante, ele pode ter um certo grau de discricionariedade, dependendo do ato administrativo, mas a partir do momento em que o ato administrativo tem um motivo descrito em seu ato, né, a partir da manifestação do agente público que emana esse ato, ou seja, da parte da motivação, ele vincula esse motivo ao próprio ato. Então, se o motivo é verdadeiro, o ato é verdadeiro. Se o motivo é legítimo, o ato é legítimo. Se o motivo é falso, o ato é falso. Se o motivo é inválido, o ato também será inválido. Então, isso é a teoria dos motivos determinantes, que é muito importante, viu? Porque dentro dos atos administrativos, às vezes, alguns agentes administrativos agem, né, com uma motivação escusa. O motivo não é o motivo que a lei determina, mas é um motivo pessoal, um motivo de interesse próprio ou para interesse de terceiros. E aí, quando essa motivação ela vem expressa de alguma maneira no ato administrativo, é possível invalidar esse ato. E é preciso que exista uma congruência entre o motivo e o resultado do ato. Ora, isso é óbvio, né? Lá no nosso exemplo de aplicação de multa ou de suspensão do servidor público. Se o motivo pelo qual eu aplico a multa é porque o servidor é essencial para a continuidade do serviço público, existe uma relação direta aí entre o motivo e o resultado do ato. Se o resultado do ato, em vez de multa, fosse a suspensão, eu estaria ali prejudicando a continuidade do serviço público. Então, esse motivo ele tem toda a relação com o resultado do ato. É preciso que tenha. Tá certo? Então, esse foi o elemento, o requisito motivo. Já já a gente continua mais.